Olá, bem-vindos ao canal Por Onde Andamos. Meu nome é Silene, eu e meu esposo nós moramos aqui em Portugal e nesse canal nós dividimos algumas das nossas experiências. E nesse vídeo eu quero dividir com vocês o porquê da nossa mudança da vila. Nós mudamos da Vila do Conde. Eu às vezes vejo vídeo de pessoas fazendo várias mudanças durante o ano, ficando pouco tempo às vezes em um apartamento e eu não conseguia entender. Agora eu consigo entender e vou contar para vocês um pouquinho dessa nossa experiência. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva para saber dessa novidade e outras que virão. Então, pessoal, quem já segue a gente sabe que nós chegamos aqui em Portugal no finalzinho de fevereiro de 2020, do ano passado, e nós fizemos o contrato de arrendamento para um ano. E nesse contrato de arrendamento diz o seguinte, que você tem que fazer por escrito, antes do contrato vencer, se você quer deixar o apartamento, aí você tem que fazer essa notificação. Quando chegou o mês de dezembro, eu falei pro Márcio, Márcio, não é melhor a gente já dar uma olhada no contrato e avisar a senhoria que nós vamos sair, né? Ou verificar se tem a possibilidade de reduzir um pouco o arrendamento pra gente continuar aqui. E aí ele falou, vamos dar uma olhada no contrato. Aí nós vimos, realmente dezembro era o prazo pra gente fazer essa carta pra notificar. Só que muita coisa aconteceu aí nesse meio. O que aconteceu? O meu contrato de trabalho, ele era um contrato por tempo indeterminado, desde que, enquanto tivesse a pandemia e o contrato com esse mercado, eu continuaria trabalhando. Mas o supermercado que eu estava trabalhando, ele fechou e eu fiquei de férias um tempo até esperar uma nova recolocação em outro local. E o contrato de trabalho do Márcio, ele vencia no dia 22 de dezembro, na mesma época que a gente também estava querendo comunicar à senhoria a respeito do nosso arrendamento. Então, eu estava praticamente sem trabalho, mas estava de férias, né? O contrato dele de trabalho estava vencendo e o arrendamento também vencendo. Foi tudo junto assim no final do ano. Aí nós fomos conversar com a senhoria, ela falou o seguinte, gente, deixa passar as festas, deixa passar o Natal, depois a gente volta a conversar. Só que eu falei assim pro Márcio, Márcio, se passar o Natal e passar o Ano Novo, a gente não vai ter direito mais dos 2 calções. A gente vai ter direito apenas um, que seria o mês de janeiro e fevereiro. Mas também a gente não sabia como ia ficar a questão do meu trabalho, porque logo uma semana depois que eu estava de férias, eles me ligaram e falaram assim, olha, no outro hipermercado teve uma pessoa que está afastada por Covid e eu gostaria que a senhora fosse cobrir essa pessoa lá por 2 semanas. Aí eu falei, tudo bem. Então eu ainda tinha um vínculo com a empresa, mas o Márcio ainda não tinha esse vínculo. Aí nós falamos, vamos deixar as coisas acontecer como tem sido até agora, né? A gente tem deixado, conforme vai a maré, a gente vai junto. E fomos passar o Natal na casa de uns amigos muito queridos. E em conversas assim, eu falei, gente, eu começo a olhar nas agências de emprego e em sites, tem muita vaga desse lado. E eles realmente concordaram com a gente, falaram, realmente tem bastante vaga. Aí eu falei o seguinte, a partir do ano novo, nós vamos mandar currículos para essa região. E foi isso que nós fizemos. Aí eu mandei currículo, que aí já foi o tempo de eu ficar as 2 semanas lá no hipermercado, né, no meu trabalho, cobrindo o rapaz que estava doente, depois ele retornou. E continuei ainda de férias. E eu mandei currículo exatamente num dia, no dia seguinte já apareceu uma vaga
e eu teria que entrar para o treinamento. E essa vaga, ela ficava exatamente a 52 quilômetros da Vila do Conde. O Márcio achava que não era uma coisa boa, por conta da distância, e mesmo se a gente mudasse para próximo, ainda eram 30 quilômetros, e ele achava que não era legal, porque tinha o turno da noite, e com a chuva e as estradas, ele não achava, ele achava muito perigoso, não era nada seguro para dirigir à noite. Ele, eu concordava com ele, mas eu queria, ter um contrato, E essa vaga era uma vaga em uma fábrica. E como a senhoria havia falado pra gente esperar para essas festas, nós passamos o Natal, aí esperamos o Ano Novo, mas olha uma coisa, que às vezes eu falo que acontece muita coincidência assim nas nossas vidas, por isso que eu falo, deixa a maré, a gente vai conforme a maré. Nós fomos passar o Natal em Esposende, e no dia 25, após o almoço, nós fomos até Viana do Castelo. Fiz algumas fotos, algumas coisas eu postei nos stories do Instagram. Depois eu vou deixar o Instagram aqui embaixo, aí depois vocês acessam lá para dar uma olhadinha no nosso Instagram. E eu fiz um vídeo e olhava lá de cima, que é o Santuário de Santa Luzia. E eu olhava lá para baixo, via que toda aquela região, algumas fábricas próximo ao mar, achava até diferente. Falava, nossa, aquilo ali são fábricas próximo ao mar. E tudo bem, fiz algumas fotos, que eu deixei também vou colocar hoje no Instagram. E não imaginava, Retornei para casa, tudo, e continuei mandando currículo. E depois, onde que surgiu a vaga? A vaga surgiu em Viana do Castelo, uma cidade próxima a Esposende, que eu tinha vindo visitar sem pretensão alguma. Aí eu falei, gente, como pode isso? E aqui em Viana do Castelo, que é onde nós estamos morando, nós estamos morando aqui em Viana do Castelo, esse santuário que nós fomos visitar é o Santuário de Santa Luzia. É uma outra coincidência, porque quando o Márcio estava internado por conta do olho, eu falei pra ele, quando ele ainda estava no Hospital Amor, abre vídeos no YouTube, fica ouvindo a oração de Santa Luzia, que é a Santa dos Olhos. E depois, quando ele saiu do hospital, nós fomos visitar, achando que era o Santuário de Santa Luzia em Guimarães, e era apenas a capela. E aqui sim tem, que é o santuário, que é enorme, que é lindo, é maravilhoso. Depois, no finalzinho desse vídeo, eu vou colocar algumas fotos. É isso que eu falo dessa coincidência. Nós estamos morando próximo ao Santuário de Santa Luzia. Gente, eu abro a minha janela do quarto, eu vejo o Santuário de Santa Luzia todas as manhãs. Aí, por isso que eu falo, será que é coincidência? O universo foi conspirando pra gente chegar até aqui. E olha só, cada coisinha que foi acontecendo foi conspirando pra gente vir pra cá mesmo, de fato. Por quê? A senhoria não aceitou a gente fazer a carta, ela pedia pra gente esperar. Aí teve uma semana que ela foi visitar a gente, foi no apartamento e falou, olha, eu acredito que vocês irão arrumar um emprego logo, eu gostaria que vocês ficassem aqui no apartamento, que vocês não saíssem, porque vocês pagam tudo direitinho, vocês não atrasam, vocês são ótimos inquilinos. Eu reduzo para vocês o arrendamento, eu retiro 100 euros. Nossa, era uma boa. Mas aí eu ainda falei para ela, falei, olha, mesmo a senhora reduzindo, e se a gente não arrumar um trabalho? Ela falou, não, vocês têm que ser confiantes, vocês vão arrumar, eu gostaria que vocês ficassem aqui. Aí eu falei, tá, Márcia, vamos fazer o seguinte, a gente vai ficando, mas se aparecer um trabalho para mim ou um trabalho para você em outra cidade, outro distrito ou concelho, nós vamos. Aí nós combinamos isso. Gente, a empresa me chamou para fazer teste. O Márcio, a gente pegava o carro, ele me levava para fazer os testes, 52 quilômetros. Durante uma semana de teste,
de treinamento. Eu fui para entrevista, depois foi uma semana de treinamento. E durante a semana inteira eu saía de Vila do Conde e vinha para cá, para Viana do Castelo. E ele assim ainda não concordando. Passou uma semana, alguns dias antes da gente mudar para cá, a senhoria pegou e falou: gente, eu vou vender o apartamento. Aí eu falei: nossa, é mais um motivo pra gente sair daqui, já que vai vender o apartamento. Só que ela queria o seguinte: ela queria que a gente ficasse lá, continuasse morando, pagando menos o arrendamento e recebendo as pessoas que fossem ver o apartamento. E que a gente continuasse até março. Aí eu falei: se a gente continua aqui até março, a gente não vai ter direito a receber nenhum calção e ainda vai ter que ter pessoas entrando para ver o apartamento e a gente ainda morando e estando em casa, porque a gente estava sem trabalhar. Aí eu falei: não, a gente tem que procurar um lugar e mudar. Não dá para ficar aqui nessa situação. Porque depois, se a gente continua aqui, não arruma emprego, termina o calção, e como que a gente vai fazer para pagar o apartamento? Falei: não, imagina. E continuei fazendo o meu treinamento durante essa semana inteira. Quando chegou na sexta-feira, foi o final do treinamento, eu já teria que começar a trabalhar na segunda, sem falta. E quando eu vinha para o treinamento, eu saía do treinamento e a gente ia procurar casa, ia procurar apartamento. Gente, aqui em Viana do Castelo, nós chegamos a encontrar um T1 mobilado no centro de Viana por 270 euros. Nossa, nós pagávamos 550 no T1+1, que era um quartinho bem pequeno. Só que o que eles exigem aqui? Eles exigem fiador. E não teria como a gente ter um fiador. E esse proprietário desse imóvel, desse apartamento, ele tinha vários. Mas como ele já tinha passado por um processo de o inquilino sair e destruir o apartamento praticamente, ele só aceitava com fiador. E a gente não tinha como. Mas o apartamento era no centro, dava para eu ir a pé até a fábrica, era bem localizado, mas foi a questão do fiador e não deu certo. Aí nós começamos a procurar quartos para arrendar. E nada. Eu falei: gente, que eu vou fazer agora? Aí eu pensei, nas primeiras semanas de trabalho, eu venho mesmo, é o único jeito, né? Ou tentar morar em Esposende, que era o local mais próximo, uns 30 quilômetros, que lá em Esposende a gente estava achando quarto para arrendar, quartos bons, em apartamentos bons. Mas a gente não encontrava nada. Teve um dia que eu fiquei aqui em Viana em março, de manhã até a tarde. Eu fiz bolha no pé, não conseguia achar apartamento, nada. Aí quando foi num sábado, eu teria que trabalhar na segunda, quando foi no sábado à noite, eu tinha postado num grupo e uma pessoa entrou em contato comigo e perguntou assim: vocês já conseguiram o apartamento ou um quarto para arrendar? Aí eu falei: não, né, nós não conseguimos. E aí ele falou assim: olha, eu tenho, moro no T3 e estou indo para o Brasil e vai ficar disponível se vocês quiserem. Aí eu falei: nossa, olha como conspira, tudo conspira a favor. Falei: com certeza. Aí falei pro Márcio: com certeza não, nós vamos ver. Aí no domingo nós viemos pra cá, já trouxemos algumas coisas, porque a gente não poderia mudar de conselho depois das 13 horas, então nós viemos bem cedo. Mas se atrasasse, se acontecesse alguma coisa, a gente teria que já dormir aqui, para eu já ir trabalhar na segunda-feira. Então já trouxemos algumas coisas no carro, coisas básicas assim, primeiras mudas de roupa, edredão, coisas básicas. E nós já deixamos algumas coisas aqui, fechamos, deu tudo certo, gostei do apartamento. E retornamos para a vila antes do horário, porque até as 13, depois das 13 você não pode mudar de conselho. Quando nós fomos morar nesse apartamento em Vila do Conde, ele não tinha a máquina de lavar, nós compramos a máquina de lavar, não tinha forno, nós compramos esse forno elétrico, a TV também nós compramos,
Aí o restante tinha, mas também na cozinha eram poucos utensílios, não tinha quase nada de utensílios domésticos, nós tivemos que comprar também. E aí, quando ela percebeu que a gente ia mudar, porque não tinha condições de ficar recebendo compradores e ficar mostrando sempre o apartamento, querem deixar a máquina de lavar e o forno, eu compro de vocês. Aí eu falei, o forno, tudo bem, eu acerto com a senhora depois. Agora a máquina de lavar, eu vou levar a máquina de lavar, porque lá no apartamento não tem máquina de lavar e utiliza só a lavandaria para lavar e secar. Então eu preciso da máquina. Aí a máquina nós trouxemos. E referente à calção. Aí já tinha passado a primeira semana de janeiro. A calção, ela foi conversar com a gente, falou que iria devolver um mês. E nós teríamos até o final do mês para ficar, até o dia 30 de janeiro. Mas nós acabamos saindo antes, porque já tinha passado a primeira semana e também a gente estava nesse processo de mudança. Aí nós falamos, quer saber? Deixa pra lá. Ela foi, falou que ia devolver só um calção e nós recebemos esse um calção. E agora tá assim, nós mudamos pra cá, eu ainda tenho coisas lá no apartamento, eu não consigo sair do conselho pra ir lá por conta, né, da pandemia, tem horário certo. Foi assim, foi uma coisa muito chata, foi uma situação chata, porque uma semana ela falou que iria reduzir o aluguel, aí depois na outra semana ela já falou que queria vender o apartamento. Então eu comecei a perceber que se a gente ficasse ali até o mês de março, que venceria o nosso contrato, era assim, pra gente ficar recebendo as pessoas para ver o apartamento. E se de repente ela vendesse esse apartamento em um mês ou em um mês e pouquinho, e se a gente não conseguisse nada de trabalho, se a pessoa comprasse o apartamento e falasse assim, ó, não quero inquilino, para onde que a gente iria? Então eu achei melhor a gente sair do que ficar, como que eu posso dizer, nas mãos dos outros, esperando os outros decidirem pela gente. Eu falei, não tá certo isso, é melhor a gente sair, né? E uma dica que eu quero dar para vocês o nosso arrendamento foi feito pela imobiliária, tudo certinho. Sempre faça um arrendamento assim, pela imobiliária, com documentação, registra, faça tudo por escrito, porque se nós tivéssemos registrado, feito por escrito, quando eu liguei, quando eu avisei que o contrato iria vencer, que a gente estava pensando em sair para procurar algo mais barato, mais em conta, e ela pegou e falou, não, deixa passar as festas e tal. Mas se eu já tivesse algo em vista, um arrendamento em vista e trabalho tudo em vista, eu iria tentar receber os dois calções. Mas como eu não tinha nada em vista, aí nós deixamos esse tempo passar. Mas olha o que aconteceu, nós mudamos antes do prazo, porque a gente poderia ter ficado até o dia 30 de janeiro lá, nós mudamos antes do prazo e recebemos apenas um calção. Então a gente não tinha muita saída nem muita escolha, mas se você já tiver um tempo, se você já tiver o trabalho, tudo certinho, e você quer sair do apartamento, faça tudo por escrito, entrega na imobiliária, não faça nada assim de boca. Porque se a gente tivesse esperado esse tempo todo lá, morando lá e não se preocupasse, como ela falava pra gente, não, pode ir ficando, o calção tá pago, vocês vão morando. A gente não sabia o que poderia acontecer depois de março. Gente, eu gostava muito da vila, gosto da vila. Nossa, é assim, Vila do Conde mora aqui no meu coração. É um lugar assim que nós fomos levados para lá, foi por acaso, e eu me apaixonei pela vila. Nós ainda não andamos muito aqui por Viana, por conta dessa questão da pandemia, de não poder sair muito, de ter horários, dessa restrição, e também por conta do trabalho, por conta da fábrica, do treinamento, que é outra coisa que depois eu quero contar para vocês no próximo vídeo.
Então, uma dica: contrato de arrendamento sempre certinho, registrado nas finanças. E quando for sair com antecedência, por escrito, mandar a cartinha, o e-mail para imobiliário, para o senhorio, fazer tudo por escrito, como manda o figurino, para não ter dor de cabeça lá na frente, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não deu seu like, deixa seu like agora e até o próximo vídeo. Beijinhos! Quando fizemos essas fotos, nem imaginávamos que iríamos morar aqui. Parece um pouco com a vila, tem um rio, tem um mar,